Antes da inteligência artificial estar popular no Brasil, já usávamos há muitas décadas, né? E também vimos aplicações fora, inclusive ano passado estive em Dubai e vi aplicações que podem ser tendências de futuro. E dentre as tecnologias emergentes, a inteligência artificial, que a gente mais fala, mas aqui nós temos uma correlação muito grande com esse segundo item, que é a internet das coisas. Porque quando a gente fala de ruído, estamos falando de um risco invisível, não é mesmo, Pablo? E logo, o humano tem maior dificuldade para conseguir fazer as inspeções. E de inspeção a gente conhece bastante e atuamos há bastante tempo. E é aí que a tecnologia é imprescindível. O Pablo mostrou diversos equipamentos, alguns equipamentos eles usam de sistemas eletrônicos para conseguir identificar a frequência e assim passar uma informação, e a inteligência artificial, conforme diz o nome, ela dá mais inteligência para isso. Eu fiz uma busca por artigos científicos para entender, não necessariamente, né, que software, que ferramenta está disponível, que está para contratar, mas entender para onde estamos indo, que é uma visão de futurologia. E aqui, depois também, vou fornecer essa apresentação para que vocês possam ter acesso a esses artigos. E nós temos aqui um caso da SimCenter Solid Sphere, que é uma ferramenta para o controle de ruído. Conforme tem essa imagem, ela é uma esfera composta por diversos microfones, e com ela é possível fazer esse tipo de medição, aonde o ruído, o som, ele é coletado, identificado o que é ruído, o que não é, e a partir daí, então, em cada esfera, são 36 microfones, dá para usar mais de uma esfera de uma empresa, usado para identificar e visualizar fontes de ruído em 3D. Tem relação com aquela tecnologia que o Pablo mostrou antes, que é fazer um mapeamento, que é um mapa de calor, aonde que o ruído está vindo. Então, você consegue saber, de fato, para ambientes internos, inclusive, qual é a direção do ruído e a distância da base, que é aquela esfera. Então, ideal para ambientes complexos e ruidosos. Ambientes complexos também foi muito bem falado e exibida a questão da indústria. A indústria é um ambiente caótico, de grande complexidade, e essas esferas conseguem ajudar. Para entender melhor essa questão, então eu coloquei aqui um exemplo. Imagine que você tem uma câmera fotográfica, mas em vez de capturar luz, ela fotografa som. Parece loucura, mas a inteligência artificial ela já consegue criar essa abstração e gerar algo sinestésico que a gente consiga visualizar e ter o entendimento de como o som está se comportando, neste caso, o nosso foco em ruídos que são nocivos. Então, é uma captura a partir da base 360, microfone na esfera, capta o som que chega de diversas direções de forma simultânea. Também tem o foco direcional, então o software, ele processa os sinais de todos os microfones, então para criar um feixe virtual, que pode ser direcionado eletronicamente. Isso permite que o sistema isole e se concentre no som vindo de um ponto específico no espaço. Então, se porventura, como o sistema se quer analisar uma direção específica, também se pode fazer isso. E aí se faz um mapeamento 3D. Então, ao varrer este feixe, o sistema consegue identificar exatamente de onde cada som está vindo e qual sua intensidade. O resultado é um mapa visual, conforme eu falei, campo sonoro, onde fontes de energia ali, no caso, fontes de ruído, são esses pontos quentes, que é aqueles pontos vermelhos na imagem. E tem benefícios utilizar tecnologias assim, e conforme mais elas se popularizam também, os seus custos, eles ficam mais acessíveis. Ajuda a reduzir os níveis de decibéis para cumprir as normas, então isso é uma questão direta e óbvia. Identifica a origem do ruído sem precisar desligar máquina, é algo que pode ser feito com a empresa funcionando, que é um dos grandes desafios. Ontem mesmo eu visitei um dos nossos clientes e nós estávamos analisando uma situação neste contexto, onde uma máquina precisa ter a manutenção em movimento, em decorrência, né, que aquela linha de produção ela nunca pode parar. E como é que a gente faz para inspecionar e reduzir riscos com a empresa funcionando? Fornece evidências visuais claras, então é uma tomada de decisão aonde nós conseguimos sair do tecniquez e levar também para o tomador de decisão, para uma gerência,
o que está acontecendo de forma bastante visual, até para justificar os investimentos necessários para fazer essas melhorias. E cria ambientes de trabalho mais silenciosos, né, ou na medida do possível, para prevenir a perda auditiva.